Reportagem vai mostrar desta vez a vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2 aspectos: a volta de Jesus e a guarda dos sábados como dia especial de adoração a Deus. Você vai acompanhar com a TV Leão fatos que você não conhecia sobre os adventistas no Brasil e no mundo. Ela está em mais de 215 países, 61 editoras e gráficas, com 790 hospitais, clínicas e orfanatos. São 19 indústrias de alimentos e mais de 8.000 escolas. E uma rede de comunicação aqui no Brasil, montada em 33.000 metros quadrados. Prazer em receber vocês. Meu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aqui a gente tem várias mídias juntas, né? TV, rádio, internet, toda a nossa estratégia de web. A Rede Novo Tempo de Comunicação tem 18 emissoras associadas. Mas por que uma igreja precisa de tantos produtos comerciais? O adventista fala só para o adventista? Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo prazer, viu, prazer, viu, querido? O que você está fazendo? Eu estou fazendo a abertura do programa. É a abertura de um programa? É a abertura de um programa. Rebenta, cara. Estraçalha aí. É você agora, é isso aí. Para que uma igreja quer uma escola? Quer uma fábrica de alimentos? Para que uma igreja precisa deste monumento de comunicação? A TV Leão entra a partir de agora na sede da Rede Novo Tempo de Comunicação. Inédito, exclusivo. #reportagem. O senhor é o presidente da rede de comunicação, não é isso? Exatamente, do centro de comunicação que a gente chama de Rede Novo Tempo de Comunicação. Da Rede Novo Tempo de Comunicação. O pastor administra quantas pessoas aqui? No meu caso específico, nós temos aqui no nosso centro de produção, nós temos 500 funcionários, mas nós temos um centro de produção pequeno na Argentina, no Chile, na Bolívia e no Peru, onde eles produzem parte do conteúdo que nós transmitimos aqui via satélite para 7 países. E o senhor administra isso também? Parcialmente sim. Nós temos uma administração local, mas nós fazemos os acertos através de contratos para que esses profissionais que estejam lá produzam material para a nossa TV Novo Tempo. Quantos metros quadrados de construção nós temos aqui no interior de São Paulo? Jacareí aqui, não é? Aqui nós temos hoje, Gilberto, 13.000 metros quadrados de construção. Estamos construindo um novo prédio para atender as nossas necessidades, em torno de mais uns 4.500 metros quadrados. Totalmente comunicação. Aqui sim. Mídia. O que nós fazemos aqui nesse espaço é produção de conteúdo para TV, rádio e internet em 2 línguas, português e espanhol. Eu não vou falar em valores, mas pelo que eu vi hoje aqui, barato não é. Sem dizer custo de prédio, quem paga tudo isso? A Rede Novo Tempo de Comunicação é uma das instituições da Organização Adventista na América do Sul. E nós hoje temos o nosso orçamento com 2 fontes de receitas. A primeira delas, nós recebemos um percentual dos dízimos que são arrecadados nas igrejas adventistas no Brasil, 2%, e 1% do dízimo arrecadado nas igrejas adventistas, esses 7 que mencionei que nós atendemos. E temos também os nossos doadores, que nós chamamos de Anjos da Esperança, que voluntariamente doam para sustentar o nosso trabalho. O senhor falou em 1% para pagar as despesas e tal. Quem está nos assistindo
não vai ter noção. Por exemplo, se falassem 1% para mim de alguma coisa, eu falaria que era pouco, que é pequeno e tal. Não é pouco. Não é pouco porque nós temos hoje, no Brasil e nesses 7 países que nós atendemos, mais de 20 mil igrejas e congregações. Significam quantos fiéis? Hoje nós somos adventistas na América do Sul, nesse território, adventistas batizados, 2.300.000 adventistas. Não é muito em relação às outras igrejas. Sim, não é muito em relação às outras igrejas. No mundo chega a 80 milhões? No mundo nós somos 20 milhões de membros da Igreja 20 milhões. A sede da igreja é Estados Unidos. A sede mundial da igreja fica em Silver Spring, em Maryland, nos Estados Unidos. E a sede do Brasil? Nós temos aqui no Brasil a sede desta geografia que eu mencionei, que fica em Brasília, que administra a organização adventista nesses 8 países. A sede está localizada em Brasília. Vocês se baseiam em quê para montar uma produção, uma televisão dessa? Porque eu notei aí que existe uma abundância de equipamentos. Eu contei 20 e poucas câmeras em 20 cenários diferentes. Isso não existe. Quer dizer, existe aqui. Vocês se baseiam em quê? Bom, nós temos um grupo de produção de conteúdo. Então, tudo começa na produção de conteúdo. É feito todo um trabalho onde nós idealizamos quais os programas nós iremos desenvolver, com base nessa mensagem, vamos dizer assim, holística que nós temos, extraídas da Palavra de Deus. Como eu citei, como exemplo, finanças, saúde, educação dos filhos, etc. Então, nós desenvolvemos na produção o conteúdo que nós temos possibilidade de produzir. E nós sempre, se vamos fazer um programa, queremos fazer um programa com qualidade e com relevância. Então, se vamos fazer um programa sobre saúde, tem que ser um programa com relevância. Então, nós trazemos convidados que não são adventistas, médicos, profissionais da área, nutricionistas, pessoas que estão trabalhando e que podem dar uma contribuição e levar isso para a sociedade. E dentro da nossa dinâmica de trabalho, devido às nossas limitações orçamentárias, nós procuramos produzir a maior parte dos nossos programas nos nossos estúdios. Então, por isso é que nós temos hoje 6 estúdios dedicados à produção deste conteúdo, sendo que 4 deles podem operar simultaneamente. Enquanto eu tenho 2 estúdios fazendo transmissão ao vivo, um no português e um no espanhol, eu tenho outros 2 estúdios produzindo aquilo que nós chamamos de programas de temporada. O senhor me disse que tem limitação orçamentária? E muita. Verdade? Verdade. Olha, deve ser uma das TVs mais bem equipadas de conteúdo humano e de conteúdo de equipamento técnico que eu conheço na minha vida. Partindo desse elogio, Gilberto, da sua pessoa, eu me sinto lisonjeado, feliz e recebo essas palavras com humildade, porque, na verdade, nós fazemos um trabalho com a nossa dedicação, mas, acima de tudo, com a bênção de Deus. Pastor Toninho, apenas por curiosidade, por que uma igreja iria querer uma rede de hospitais? Nós entendemos como adventistas do 7º dia que nós temos uma missão de levar os valores contidos na Palavra de Deus, na Bíblia, à nossa sociedade. E quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos ali uma mensagem não apenas para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, mas nós encontramos também Deus nos ensinando a nós cuidarmos bem da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa família, das nossas finanças. Então, a organização adventista, ela procura, através das suas diversas instituições, sejam elas educacionais, de comunicação e de saúde, levar a mensagem contida na Palavra de Deus. Então, nos nossos hospitais, nós procuramos transmitir às pessoas que nós atendemos os nossos princípios de saúde. Temos um serviço de capelania e entendendo que o nosso corpo, ele é fundamental para que a gente possa desenvolver todas as nossas habilidades, sermos pessoas felizes e também sermos usados por Deus para realizar a sua obra. Mas para levar a palavra para um doente é só entrar num hospital que não seja, por exemplo, um adventista, como fazem as outras igrejas. O hospital adventista, ele é construído, ele é feito, ele é montado
para atender só adventistas? Não, de forma alguma. Nós atendemos as pessoas que fazem parte dos planos de saúde atendidos pela nossa rede de hospital. Então, o hospital ele tem convênio com várias operadoras de planos de saúde, então esses que são associados vão até os nossos hospitais para serem atendidos. Atendemos também nos nossos consultórios, temos parceria com outros hospitais também. Esses consultórios são de médicos adventistas? Não. O nosso staff, ele é contido de médicos adventistas e médicos não adventistas. E como acontece em outras instituições, nas nossas instituições educacionais, não temos só adventistas trabalhando. Aqui na própria Rede Novo Tempo, nós temos vários técnicos que trabalham aqui, que não são membros da nossa igreja. Poxa, o senhor me respondeu uma grande pergunta, porque eu estava andando aí, eu só cruzei com adventista. Tem funcionário aqui dentro do complexo de comunicação que não é adventista? Temos vários funcionários que não são adventistas. E vocês não tentam convencê-los a se tornar adventistas? Foi bom você dizer isso, porque às vezes, Gilberto, as pessoas podem pensar que o objetivo da Rede Novo Tempo é fazer proselitismo. Nós estamos aqui na TV, falando dos nossos princípios, e nós queremos que todas as pessoas sejam adventistas. O hospital é nosso, que o médico seja, a TV é nossa, que todos sejam adventistas. Na verdade, a nossa missão é compartilhar, é claro, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Se eu tenho algo, uma fé que está fazendo bem para mim e para minha família, Gilberto, eu vou compartilhar isso com outras pessoas. Mas nós entendemos que a nossa missão é contribuir para termos uma sociedade mais justa, onde as pessoas vivam bem, onde elas sejam felizes com a sua saúde, com a sua família. Então, nós procuramos viver isso naquilo que nós pregamos e também no desenvolvimento das nossas atividades. Então, se existem bons profissionais que vão produzir um trabalho de qualidade aqui na Novo Tempo, nós estamos interessados neles também. Pastor Toninho, eu sou pintadinho, o senhor sabe disso. Veio uma cacetadinha aí. Assim como o hospital, o que uma igreja iria querer com uma fábrica de comida? Levar a nossa filosofia. Não é fazer comida benta não, né? Não. Nós temos, Gilberto, uma companhia de alimentos aqui no Brasil. Neste nosso território que eu mencionei, que nós chamamos de divisão sul-americana, que envolve o Brasil em português e 7 países de língua hispana, nós temos uma fábrica de alimentos na Argentina, a Granix, que é uma das maiores da Argentina. Existem outras fábricas de alimentos espalhadas pelo mundo que pertencem à organização adventista e nós procuramos produzir nas nossas fábricas de alimento uma alimentação saudável, livre de ingredientes que possam prejudicar, livre de conservantes, algo que você pode consumir na sua casa com qualidade que fará bem para a sua saúde. Mas isso é função de uma igreja? Como eu disse para você, a nossa missão como igreja é apresentar a palavra de Deus como um todo. Então os adventistas são uma organização. Exatamente. Que dentro dessa organização tem igreja. Nós temos as nossas igrejas, como mencionei nesta nossa Tudo geografia. começou pela igreja. Mais de 20 mil igrejas, sim. Tudo começou com uma igreja. O que iria querer uma igreja ter uma universidade? Que nós possamos ensinar aqueles que vão até as nossas salas de aula a ter uma educação integral. Nós entendemos que a nossa responsabilidade como educadores é educar os nossos jovens não apenas no conhecimento acadêmico, mas também no conhecimento da vida. Todas essas organizações, a parte a igreja, rendem lucro, evidentemente, porque são empresas, né? Esse dinheiro todo vai para onde? Muito boa essa pergunta, Gilberto, porque as nossas entidades, ou elas são filantrópicas, ou são associações sem fins lucrativos. A característica de uma entidade, de uma associação sem fins lucrativos, por exemplo, é que todo resultado obtido na sua atividade seja investido na própria atividade. Não existe distribuição de lucros, até porque não existem donos. Não temos pastores que detêm as
as concessões, as licenças, as autorizações, os prédios, está tudo em nome da Organização Adventista. Nós somos administradores e administramos, inclusive, por procurações e mandato. Então, todo resultado auferido, se for positivo, ele é investido na própria entidade. Não existe, por exemplo, participação em lucros por parte dos nossos funcionários, porque as nossas entidades, como eu disse, ou são associação civil sem fins lucrativos, ou são entidades filantrópicas, como é o caso da Educação Adventista. Por que esse estigma de críticas de outras agremiações religiosas, atacando ou criticando negativamente os adventistas? O senhor sabe o motivo disso? Por que esse estigma de críticas de outras agremiações religiosas, atacando ou criticando negativamente os adventistas? O senhor sabe o motivo disso? Olha, tem alguma explicação? Eu diria Seita, o seguinte, etc. Eu acho que eles o fazem por falta de conhecimento. Eu digo isso porque, como Novo Tempo, por exemplo, nós temos um excelente relacionamento com outras entidades religiosas da área de comunicação. Todas as outras TVs que não é da mesma filosofia e pensamento. Que se relacionam muito bem conosco. Então, aquelas pessoas que conhecem, elas entendem que, a despeito de nós termos diferença nos nossos princípios religiosos, eles entendem que a Organização Adventista tem uma missão, através das suas instituições de saúde, instituições educacionais, como nós mencionamos aqui, a ajudar a contribuir a uma sociedade que viva melhor, em harmonia com os princípios da Palavra de Deus. Muito obrigado por me receber aqui, viu? Obrigado, Gilberto. Foi uma honra receber a você e a sua equipe. Muito obrigado. E poder contribuir um pouquinho com o seu público, que eu sei que você ama tanto, que ama tanto o seu trabalho, um pouquinho daquilo que estamos fazendo, e a Rede Novo Tempo está à sua disposição. Eles levam fiéis para todo o canto, movimentando a internet com mensagens positivas. Seria esta uma forma de amenizar o sofrimento das pessoas? Por que guardar o sábado? Como é para um pastor ser reconhecido nas ruas por causa da televisão, do rádio, da internet? Perde o foco? Deixa de ser pastor para se tornar artista? Estúdio da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo. O pastor Ivan está aqui. Pastor, você se considera ídolo da Adventista? Não. Já tá valendo, pastor. Você tá rindo por quê? Porque... Já tô pegando no teu pé, já não é mais o teu amigo Gilberto, aqui já é o Leão já. Você se considera ídolo? Não, em hipótese alguma. Você se considera assim o Silvio Santos da Novo Tempo? De forma alguma. Como que você se sente? Eu me sinto como um servo. Tenho a concepção e a clareza de que é um vaso útil, mas apenas um vaso. Ele pode cair e quebrar? Pode. É. Pode. Não, porque desde quando eu entrei aqui, vamos só para lá. mostrar para, né? Ó, pé direito, o grid maravilhoso. É um estúdio que não deixa a dever, mas que deixa a sobrar em relação a muitas emissoras de rede internacional, por exemplo, que eu conheço. Sensacional. Tudo é feito aqui? Tudo Cenografia, é feito aqui. tudo? Toda a parte de madeira, de ferro, toda a concepção de cada cenário, tudo é desenvolvido aqui. Tudo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Você se envolve com o editorial, com os vídeos feitos aqui, com a produção daqui? Você se envolve? Ou só com a sua? Só com a minha.
Só com a minha. Eu faço parte da administração. Isso que eu ia falar. Você tem cargo de direção aqui na TV? Eu sou, aqui a nomenclatura eu sou um gerente. Tá. Eu sou o suporte da administração da direção geral da Rede Novo Tempo de Comunicação. Por que seria o carro-chefe deles um gerente? Porque eu acho que a pregação do Evangelho, quando ela é simples e clara, ela tem um alcance e vai se diminuindo as barreiras. Então, o programa que eu apresento, que chama-se Está Escrito, ele tem suas vertentes na rádio, TV e internet. E é um programa que é feito para qualquer pessoa de qualquer denominação religiosa, espíritas, kardecistas, católicos, evangélicos, pentecostais, igrejas mais tradicionais. Então, quando o indivíduo percebe que é apenas o estudo da Bíblia e não a defesa da bandeira de uma denominação, aí o indivíduo abre o coração para ouvir a palavra de Deus. Agora sim, uma pergunta que não quer calar. Diga aí. Até onde você quer chegar? Eu quero chegar até a última casa do território brasileiro. E você acha que você vai chegar com a Novo Tempo? Eu acho que nós vamos chegar, pela graça de Deus, com a Novo Tempo, TV, rádio e internet. A tua igreja presta serviço social? O tempo todo. O tempo todo? O tempo inteiro. Nós temos uma agência internacional de desenvolvimento social, que é a ADRA, que está presente em quase 200 países no mundo, atuando fortissimamente aqui no Brasil, que não defende bandeira de igreja. Ela é uma organização não governamental, administrada pela Igreja Adventista, mas atendendo toda e qualquer catástrofe, situação de perigo, situação de risco, ou mesmo cuidando e ajudando, dando suporte nas comunidades mais carentes, que estão abaixo da pobreza, na linha da miséria no Brasil. Espremendo um pouquinho. Você é rico? Não, longe disso. Seu dinheiro vem da Novo Tempo? Vem da Novo Tempo. Quem banca essas viagens que você faz, o avião de primeira classe, o hotel 5 estrelas? Então, os aviões de primeira classe no Brasil ainda nem tem, né? Não tem, assim, nos não voos tem. domésticos. É verdade. Mas os hotéis têm. Tem. Mas não são nesses que eu fico. Tá. Então, veja, realmente há um custo, inclusive porque eu não viajo sozinho, eu acompanho um quarteto chamado Arautos do Rei, que é um quarteto, né, tradicional do meio evangélico brasileiro, e esses custos são assumidos quase que integralmente pela Novo Tempo. Então, quando a gente vai e apresenta, não se cobra um centavo, é 100% gratuito. Então, não é bilhetado. O indivíduo que quer assistir o pastor Ivan Saravia pregar e o quarteto Arautos do Rei cantar, ele, não importa a denominação dele, ele pode vir em paz, porque não vai ser cobrado ingresso e não vai ser recolhida oferta. Ele vai ali apenas para adorar. Quem assume tudo isso? A Rede Novo Tempo de Comunicação. Ela tem duas formas de arrecadar dinheiro. Um percentual do dízimo de cada membro apenas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é destinado para a Rede Novo Tempo de Comunicação. É com isso que tudo funciona. E também um projeto específico aqui chamado Anjos da Esperança, que é quando o telespectador, ele pode, a gente oportuniza a ele a chance dele ser um patrocinador da Novo Tempo. Então, um indivíduo quer doar R$10, R$5, R$20 por mês, doação única, o que for, isso é franqueado a todos. Então, agora, veja, se você assistir um sermão meu, você nunca vai me ver pedindo dinheiro. Eu tenho mais de 2.000 sermões na internet. Significa que você está criticando e condenando quem pede ou não? Significa que a minha visão é diferente da deles. Entendi. Hoje, há uma associação suja de religião com dinheiro. E a Novo Tempo ela procura se afastar disso. Não necessariamente porque é errado, mas porque hoje a imagem está tão atrelada de pastor vendendo caneta consagrada, água abençoada, fronha da bênção, e a gente sabe que isso está muito mais próximo da crendice do que das verdades bíblicas. Então, Deus abençoa você, Gilberto, porque Ele é teu pai, porque Ele te ama,
Não é porque você devolve dízimo, não é porque você entrega oferta, não é porque você pegou o teu carro e entregou na igreja. Deus, você não compra Deus, você não barganha com Deus, Deus não usa dinheiro no céu. E se usasse, não ia ser real, né? Não ia ser o nosso parco real. Então, não há negociata com Deus. Deus abençoa porque Ele ama, porque Ele é Pai. Eu posso manifestar a minha gratidão a Deus de várias maneiras. Uma delas é eu dando sustentação financeira a algum ministério que eu entenda dentro da minha liberdade e da minha consciência que realmente cumpre a pregação de levar Jesus às pessoas. Você é fã de você? Eu queria ser mais. Quando eu termino uma mensagem e o cara diz assim, cara, você prega pra caramba, significa que eu fui um fracasso. Porque o que deveria ter ficado na mente dele é a mensagem, dele é forte. A mensagem bíblica e não um showman. Entendi. Então, o que eu tenho orado já há alguns anos? Senhor, me ajude a não atrapalhar. Me ajude a ser simples, claro e a não atrapalhar. Como é que você lida com o sucesso? Assim, eu sou de uma origem, né, humilde, pobre. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu sei que o sucesso, a fama, as pessoas se reconhecerem na rua, são vapor. As pessoas, elas talvez não estejam nem conectadas comigo, talvez a minha função. De repente, se tivesse um outro indivíduo aqui, podia ser o Paulo, José, o Roberto, a fama seria a dele, não a minha. Então, não é o Ivan, é a função que às vezes eu exerço, o trabalho que tem, que é midiático, né, tá na mídia, e o fato de que, quando você entende que você não é o centro, porque essa é a estrutura do trabalho que eu faço. Eu não posso ser o centro. Eu não posso ser o herói. Porque eu não sou de fato. O protagonista. O protagonista é Jesus. A referência é a Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não são as minhas crenças pessoais. É o que a Bíblia ensina. Aí então eu consigo me desgrudar um pouco desse vírus chamado sucesso, fama, que pode acabar com o indivíduo, né? Pode destruir o indivíduo, pode jogar ele na depressão. E com o fracasso, como é que você lida com isso? O fracasso. Você não é sucesso o tempo todo. Não. Como é que você consegue administrar o fracasso? É na fronha, é no banheiro chorando, é conversando, xingando, ponderando, como é que você faz? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu evito chorar na frente dos outros porque eu tenho vergonha. Mas eu choro muito. Né? Quantas vezes eu percebo que eu deveria ter um coração mais puro, por exemplo, para Deus poder me usar melhor e mais. Quantas vezes eu percebo que eu poderia ter sido um melhor pai, e quando você é um melhor pai, você é um melhor pregador. Quando você é um esposo melhor, você é um melhor pregador, porque aquilo transparece de maneira totalmente subjetiva, impossível mensurar, mas o indivíduo que está lá na casa dele, alguma coisa mostra isso. Então, os meus fracassos, o fracasso em si, profissional, tentativa, acerto e erro, isso faz parte do processo. A gente aprende às vezes mais com erro do que com acerto, todo mundo sabe disso. Agora, o fracasso espiritual para mim aí me machuca mais. Quando eu deveria ter lido mais a Bíblia e não li, ou quando eu deveria ter lido e eu escolhi não ler. Que parte dela você não sabe bem? Olha, eu conheço um pouquinho de Bíblia, mas eu poderia conhecer melhor as profecias de Daniel e Apocalipse. E qual é aquela que você é o bam? Nenhuma. Nem chega que você faz embaixadinha e sai matando de chaleira e chuta pra gol. Nenhuma. Imagina, existem pessoas que têm o viés de teólogo. Eu não sou um teólogo, né? Eu estou longe disso. Eu nunca fui o aluno A, nunca fui. Então, o que eu sinto é o seguinte: Deus me chamou para um ministério para eu falar para elas o seguinte: Deus ama você, a despeito de quem você é. Ele não tem um dedo para te condenar, ele tem um braço para te acolher. Ele entende que você tem uma série de problemas
Ele te ama desse jeito e porque Ele te ama, Ele não quer te deixar nesse estado. Eu quero mostrar para eles que a graça transforma. Agora, quando Cristo entra na vida da pessoa, aí Ele tem o poder de mudar corações, mudar comportamentos, hábitos, e mudando o hábito você vai reconstruindo o caráter da pessoa. E aí você reconstrói uma nação. Pastor Ivan, agora outra apertadinha sem querer machucar. Como é que a gente encaixa a Bíblia no momento político, econômico que o Brasil vive agora? Isso tudo que está acontecendo, essas aberrações, essas anomalias, atitudes impressionantes, os caras de pau, esses assaltos ao povo, evidentemente. Isso a Bíblia já estava dizendo? Veja, o afastamento de uma nação dos princípios bíblicos gera isso. É inevitável. O coração do homem, a Bíblia diz assim, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Essa é a minha natureza e a sua natureza, Gilberto. Nós somos assim. Não é que a gente quer ser assim, a gente é assim. Não, mas eu não sou igual os caras lá de Brasília, não, aqueles caras que... Okay. A corrupção endêmica que virou esse Brasil. Mas isso não... Brasil. Eu concordo, mas isso não é um valor seu. Entendi. Isso é Cristo. É você se aproximando do Evangelho, você se aproximando de Jesus. Ele coloca dentro de você os valores. Um indivíduo que não tem Deus... Tá faltando Deus, é isso? É claro que falta. Quando eu me afasto da luz, eu estou me aproximando de que lado? Das trevas, não tem como. Então veja, o pessoal diz por aí, né, filosoficamente, que cada um tem seu preço. Só não acharam o seu preço. Não é bem assim. Não acharam o preço de Cristo. Procuraram de todos os lados para ele se corromper e não acharam. Então, quando Cristo vem, ele diz assim, filho, eu sei que você tem um coração corrupto, eu sei que você tem suas debilidades, suas dificuldades, seus traumas complexos. Vem aqui, porque ele disse assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou cuidar de vocês. Então, quando eu vejo esse quadro, algumas coisas me fazem refletir. Uma delas, o indivíduo está com a mente tão cauterizada, ele está tão longe de Deus, que ele não entende que o desvio que ele está fazendo, ele não faz de uma nação ou de uma conta bancária, ele desvia de uma criança que precisa de um óculos. Ele desvia do saneamento básico que vai trazer saúde para milhares de pessoas. Da merenda escolar. O indivíduo, ele está tirando e aí tem um acidente na estrada e ele é o culpado porque não tinha sinalização, porque não estava pintada a faixa direito, porque não tinha dinheiro para tapar o buraco. Então, esse indivíduo, ele não percebe que ele é um assassino. Ele não percebe que não é só a questão do roubo. Ele não está pegando o dinheiro da Casa da Moeda, que não é de ninguém. Ele está tirando dinheiro do seu dinheiro, meu dinheiro, que era para ajudar. Gilberto, eu não me importo de pagar imposto. Quer aumentar imposto? Aumenta, eu vou pagar. Agora, eu quero que esse dinheiro vá para o miserável. Faça a redistribuição de renda. Agora, por que eu fico indignado quando aumento impostos ou quando não tem a reforma tributária? Porque eles não estão pegando esse dinheiro para ajudar os miseráveis, eles estão colocando no bolso, né, para ter os seus jantares de 60 mil reais. Então, o que é isso senão o afastamento de Deus, a cauterização da consciência? O indivíduo não percebe que ele é um bandido tanto quanto o pior traficante, quanto o pior pedófilo, porque ele está gerando morte, doença, desgraça, sofrimento em milhões de pessoas. Então isso, para mim, é o afastamento de tudo aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia tem os 10 mandamentos e diz assim, não é para mentir. Então não é para mentir, Gilberto. Então imagine um lugar onde só se falasse a verdade, né? Com amor, com jeitinho, mas sempre a verdade. Ali diz assim, para você não cobiçar a coisa dos outros. Então, sabe, não é para você pegar aquilo que não é seu. Isso está dentro dos 10 mandamentos. O afastamento da verdade leva a essa situação que a gente tem no Brasil, né? A triste realidade. Por que muitos chamam a sua igreja, a adventista, do 7º dia, de seita? Vocês já pensaram por quê? Já tem uma conclusão sobre isso? Por que tanta crítica aos adventistas? Isso é um capítulo triste para mim. Porque assim,
seita, se você for no dicionário, qualquer dicionário, Aurélio, você vai descobrir que seita é apenas o seguinte, etimologicamente falando, um pequeno grupo religioso. Nesse sentido, eu sou seita, somos 1,5 milhão de adventistas no Brasil, então não é um grupo muito grande, né, comparado aos 200 milhões, então nesse sentido, etimologicamente, sou uma seita. O problema é a visão semântica, né, de que seita é um subproduto do cristianismo, alguém que ainda não é cristão. E isso, teologicamente, é um absurdo, e eu vou explicar por quê. Porque existem algumas bases, alguns alicerces que formam uma religião cristã ou uma religião não cristã. Dentro dessas bases existem algumas premissas. Essas premissas são: você crê que Cristo é Deus? Para você ser cristão, você precisa declarar, isso é uma convenção, certo? Uma convenção desde os primeiros pais da igreja, antes de existir igreja católica, antes de existir evangélico, qualquer uma denominação, os primeiros pais da igreja, logo ali no primeiro ou segundo século, eles definiram que para que o indivíduo fosse cristão, primeiro eles têm que reconhecer que Jesus é Deus conosco, é Deus em pele humana, certo? Então ele não é um subdeus, ele não é gerado de Deus, ele não é um Deus inferior, ele é Deus. E a Igreja Adventista crê exatamente assim. Para que você possa fazer parte do cristianismo, você precisa crer no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Igreja Adventista crê dessa mesma maneira. Para que você seja enquadrado dentro da teologia como cristão, você precisa afirmar que você é salvo pela graça de Cristo e apenas pela graça de Cristo. E é exatamente isso que nós cremos. Então, o preconceito e a rotulação é infundada, não à base teológica. Agora, é claro que nós temos uma interpretação de algumas coisas diferente dos demais cristãos. Agora, da mesma maneira que há diferenças entre adventistas e os demais, há diferenças entre o batista e o presbiteriano, entre o assembleiano e da igreja quadrangular, mas parece que os canhões foram voltados do preconceito, me perdoa a palavra, da ignorância, e simplesmente nos atingiram dizendo assim, são seita, e pronto. Isso não é de hoje, né? Não é de hoje, isso acho que praticamente desde sempre. Talvez pelo fato de que a Igreja Adventista declare publicamente que os 10 mandamentos estão em vigor e não apenas 9. E você encontra na Bíblia, Gilberto, 250 textos que falam da guarda do sábado. Agora, eu sou dono da verdade, Gilberto? Claro que não. Eu posso estar errado? Claro que eu posso. Agora, se eu estou errado, então eu peço que qualquer padre, qualquer pastor, líder religioso, que é meu irmão em Jesus, me mostre um texto da Bíblia que diga que eu tenho que guardar o domingo, ou que o sábado não deve ser mais guardado. Eu só quero um verso da Bíblia, só um. Eu não inventei o sábado, a Igreja Adventista não inventou o sábado. São 250 textos, Antigo e Novo Testamento. E aí sabe o que acontece? Você não tem um verso, porque eu já li a Bíblia de uma capa a outra algumas vezes. Não há um verso da Bíblia, mas eu também posso ter passado em branco. Por favor, me mostra. Agora, quando você me mostrar um, eu vou mostrar 250. Eu não estou atacando quem não guarda. Por que me atacam tanto? Simplesmente porque esse é o meu entendimento, a minha interpretação bíblica. Porque muito pouco se fala que o nome de Deus é Jeová também na Adventista. Então, essa questão é um pouco mais polêmica, né? A gente já entra... Mas o nome dele é Jeová. O nome dele... Está escrito na tua Bíblia, sim, inclusive. Na minha Bíblia e na sua. É a mesma. Mas não é o único nome de Deus. Há outros nomes. Em outras línguas. Não, em hebraico. Jeová é uma transliteração, porque no hebraico não existem vogais. Isso. É uma transliteração, ok? É um dos nomes, mas você tem Elohim, por exemplo, que indica o Deus Trino, né, que é um plural. Você sabe que no hebraico, e no português a gente tem singular e plural. No hebraico, você tem singular, dual e plural. E Elohim é apresentado no plural. Mas Deus é singular. Não, sim, mas na própria Bíblia, no hebraico, apresenta ele também no plural. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, veja, quando Jesus, por exemplo, Yeshua, né, ele é apresentado e o correlato dele no hebraico é salvação.
Jesus é salvação. Então eu posso chamar Jesus de salvação? Claro, ele é a nossa salvação. Mas Jesus também é chamado de Emanuel, ele também é chamado de o pão da vida, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo. São títulos e nomes. Agora, me explica uma coisa, Gilberto. Qual é o seu nome completo? Gilberto de Barros Filho. Gilberto de Barros Filho, certo? Pode ter um homônimo? Pode. Pode ter. Pode. Aí como que vai se definir quem é quem nessa história? Você e o outro com o mesmo nome? Com o SIC, com o CPF. CPF, com a filiação, quem é o pai, quem é a mãe. Primeiro é a filiação. Filiação, documento, etc e tal. Sabe por que você precisa de um nome? Porque existem 8 bilhões de seres humanos na Terra. Aí você precisa de um nome. Porque isso faz parte da tua identidade, da construção de quem você é. E pra ninguém me chamar de né? Então, mas Deus é a mesma coisa. Aí Deus... eu pergunto, quantos deuses existem no universo? Mas tá escrito, ele quantos manda... deuses existem? É só ele, o meu é só um. Precisa de nome? Mas ele manda na Bíblia chamar ele pelo nome. Precisa de nome? Mas ele manda chamar. Ok, mas... Ele se alegra quando me chamam pelo nome. Não há problema nenhum. Mas me diga uma coisa, quando Deus está conversando com Moisés lá na sarça ardente, Bicho, lembra? Aonde? Lá na sarça ardente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Tava lá, Moisés, ele sai do Egito, vai para a terra de Midian, ele fica lá 40 anos e Deus se manifesta a ele através de uma sarça que queimava e não se consumia. Aí Moisés chega e diz o seguinte, tudo bem, o senhor quer que eu vá libertar o teu povo. Lembra da história, né? Libertar o povo lá do Egito. Beleza. Aí ele pega e diz o seguinte, como que eu vou dizer quem que me mandou? Um capim queimando? Quem que me mandou? Aí sabe o que Deus diz? Ele não usa a expressão Jeová, ele diz, diga o grande Deus eu sou. Porque um dos nomes, porque na mentalidade hebraica, Gilberto, Deus nunca, o único ser que é Deus. Todos os outros seres estão. Então, por exemplo, você não é filho, você está filho. Você não é um professor, não é um engenheiro, você está engenheiro. Você não é um apresentador, você está apresentador. Porque só um ser é. Quem é esse ser? Deus. Então diga, declare que o Deus eu sou, porque ele permanece ao mesmo ontem, hoje e eternamente, enviou você. Ele não usou a expressão Jeová. Então é assim, é errado você chamar Deus de Jeová? De forma alguma. Há problema nisso? De forma alguma. Agora, existe algum pecado em você simplesmente chamá-lo de Deus uma vez que ele é único? Eu não vejo problema. Entende? Então, às vezes a gente faz um cavalo de batalha, uma coisa que é tão simples. Pode chamar Deus de Jeová? Pode chamar ele de o grande Deus eu sou? Pode chamar. Imagine, agora você entende por que os líderes religiosos da época de Jesus queriam matar Jesus, porque ele dizia assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida. Ele estava dizendo, eu sou Deus. Então, na mente hebraica, só um ser que é Deus. Então você não que papo é esse que você é o caminho, a verdade e a vida? Como que você está dizendo que você é a vida? Só existe um ser que é, e você não é Deus, e Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Então, essa questão com os meus irmãos Testemunho de Jeová, não há problema nenhum. Eu chamo, se isso vai magoá-los ou feri-los, ou se isso vai causar algum tipo de problema, eu chamo Deus de Jeová sem problema nenhum. O que eu gosto, Gilberto, sabe o que é? É assim, eu penso de uma forma, o outro pensa de outro, o outro pensa de outro, mas aquele que nos une é maior do que aquele que nos separa. Porque talvez os Testemunhos de Jeová, vamos imaginar, eles estão certos. Eu não creio nisso, mas vamos imaginar que eles estejam certos. Ok, lindo, maravilhoso, eles têm uma mensagem, eles estão pregando, mas eu sou irmão deles, eu não preciso ser eu não preciso brigar com eles, discutir, bater boca, entende? Então, o que eu penso? Cada pessoa precisa ir para a Bíblia, estudar a Bíblia e deixar a Bíblia falar. Porque é claro, né, Gilberto, eu sou adventista, eu vou falar para você que qualquer igreja que você tem que vir, para minha. Mas se eu fosse um pastor batista, eu ia falar o que para você? Se eu fosse da Assembleia de Deus, o que eu ia falar? Eu sou um testemunho de Jeová, eu sou um mormon aqui. O que eu vou falar para você? Então, o que me entristece é que é o seguinte, as pessoas elas levantam mais a bandeira da igreja delas do que a bandeira de Cristo. Imagine, no Brasil são 40 mil denominações cristãs catalogadas. 40 mil. Onde é que você vai dizer que todos dizem ter a verdade?
Gilberto, todas. 40 mil verdades? 40 mil verdades com um livro só. É que a maioria é a mesma, né? É que vai se reverberando para todo lado, né? Dissensão de líder, de interesses. Continue metendo fogo no mundo, viu? Bondoso Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor. Te agradecemos pelo Teu perdão, tantas coisas que a gente já errou nessa vida, tantas pessoas que nós já fizemos sofrer, tanta gente que foi injusta conosco e outras tantas que nós promovemos injustiça. Pai, nos perdoe. Nós queremos ter uma vida melhor, uma vida mais simples, uma vida ao Teu lado, onde a gente possa viver mais leve, respirar mais tranquilos, sem culpa, sem medo, certos de que o Senhor nos conduz a nossa vida nos acertos e nos erros. E se cairmos, o Senhor sempre vai estender a mão para nos acolher, para nos levantar. Obrigado, Pai, porque podemos ter no Senhor um Deus em quem confiar, onde podemos rasgar o coração, apresentar as nossas dificuldades mais secretas, os nossos sonhos mais escondidos, e o Senhor não nos julga, o Senhor nos ama e o Senhor nos alinha, nos conduz. Permaneça conosco, com cada telespectador aqui da TV Leão, que cada um deles, onde quer que estejam, que recebam as Tuas bênçãos, a Tua proteção e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. No próximo #reportagem, nós vamos até Engenheiro Coelho, uma cidade no interior de São Paulo, para ver como funciona uma das universidades, um dos pontos fortes da Igreja Adventista. Uma faculdade, um museu com descobertas bíblicas, uma clínica para tratamento de saúde. Eles ainda são discriminados? #reportagem, sexta, 8 da noite, aqui na TV Leão.